Deus continue abençoando o seu ministério, que o Senhor possa falar ao nosso coração mais uma vez. Deus te abençoe. Amém. Amém. Saudamos a todos com a paz de Jesus. Recording in progress. É um privilégio podermos participar com vocês mais uma vez nesta meditação matinal, buscando a presença e a bênção do Senhor. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre o texto que está em 2 Crônicas 7:14. Mas antes de começar, vou orar mais uma vez. Bom Pai que estás nos céus, por favor, derrama o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, através do Espírito Santo, através da leitura da Tua Palavra, e responda os pedidos de cada um. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Então vamos ler 2 Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Quando você lê este capítulo aqui de 2 Crônicas, você percebe aqui, a partir do verso 11, a aliança de Deus com Salomão, quando ele construiu o templo de Salomão. Interessante que Deus conhece o fim desde o princípio. Se nós conhecêssemos o fim desde o princípio, nós certamente não daríamos para Salomão todo este carinho, toda esta atenção que Deus deu. Porque Deus sabia que Salomão ia casar com 700 mulheres, teria 300 concubinas, ia adorar Baal, adorar Satanás. Deus já sabia de antemão que ele ia oferecer crianças, queimar crianças em sacrifício a Moloque. Ora, Deus sabendo tudo isso já antecipadamente, mesmo assim deu um carinho especial para Salomão, dando para ele a sabedoria, aceitando o templo que Salomão construiu e fez as promessas que ele fez agora no capítulo 7, verso 13 em diante. Vamos ler a partir do verso 13. Se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. O fato de Deus conhecer o fim desde o princípio não muda, não altera o comportamento de Deus comigo e com você, mesmo que sabendo que nós vamos nos desviar, mesmo sabendo que vamos apostatar, mesmo sabendo coisas horríveis que vamos fazer, Deus trata com você e comigo como se Ele não soubesse. Como se fôssemos permanecer fiéis até o fim, sem nunca cair, sem nunca trair o nosso Senhor. É só Deus que faz isso. Nós não conseguimos fazer. De forma alguma, você conseguiria tratar uma pessoa da mesma forma se soubesse de antemão que ele seria o seu traidor, o seu acusador, aquele que realmente decepcionaria você. Mas louvado seja Deus, que mesmo conhecendo a fundo o que nós somos hoje e o que nós vamos ser amanhã, Ele ainda é misericordioso, Ele é gracioso conosco. A Deus toda a glória. Ele coloca condições. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo que Deus faz aqui, Ele coloca como condição. Nessa condição existe sim duas partes melhor.
duas partes aqui: a parte de Deus e a parte do povo de Deus. Queridos, esse texto que Deus nos enviou através de 2 Crônicas 7:14, ele é muito semelhante ao que nós encontramos em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, falando para o seu povo laodiceano. Veja, Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabe que Laodiceia é morna. Ele sabe que Laodiceia é arrogante, é jactanciosa. Ela sabe da mornidão e do mundanismo de Laodiceia. E mesmo assim, ele fala em Apocalipse 3:20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se o meu povo se humilhar e se me buscar. Então, Deus coloca a condição, como colocou naquele tempo, coloca hoje para você e para mim, que somos da igreja de Laodiceia. Sempre aparece esta conjunção condicional, se. São promessas condicionais estabelecendo uma posição entre dois lados, o lado de Deus e o do seu povo. Nas duas promessas, tanto de Apocalipse 3:20 como de 2 Crônicas 7:14, nas duas promessas Deus está buscando simplesmente relacionamento com você. O que Deus quer e valoriza é relacionamento entre você e Ele. A oração é importante porque estabelece um relacionamento entre você e Deus. O que teria sido se, em 1997, a Lei Leão não tivéssemos decidido ir para os Estados Unidos estudar? O que teria sido se, em 2013, quando nos aposentamos lá em Boston e descemos para morar na Flórida, o que teria acontecido se nós disséssemos, bom, estamos aposentados, agora vamos curtir a aposentadoria. Vamos cruzar os braços, vamos deitar numa rede e ficarmos curtindo a aposentadoria. O que teria acontecido se pensássemos assim? E então não existiria a igreja de Jacksonville, a igreja brasileira de Jacksonville. E também não teríamos convidado o pastor Rafael para ser pastor da igreja de Jacksonville. E em consequência, ele também não teria sido convidado para a igreja de Orlando. Perceba que tudo acontece em resposta a orações. Percebam, queridos irmãos, que as coisas não acontecem simplesmente por vontade de Deus. Existe uma parte importante sua, minha, em nossas orações, nos projetos que fazemos, colocando-os nas mãos de Deus. Queridos, alguém pode pensar, bom, se eu não fizer, alguém fará no meu lugar. Se eu não der o estudo bíblico para essa família, e Deus quer salvar essa família, Deus vai providenciar que outra pessoa dê o estudo bíblico. Se eu não plantar essa igreja em Jacksonville, certamente Deus vai plantar essa igreja usando uma outra forma, uma outra pessoa. Será que você acredita desta forma? Você acredita que se você não fizer a sua parte, Deus despertará outra pessoa para fazer e tudo será feito de qualquer forma? Com a sua participação, com a sua oração ou sem a sua oração? O que Deus quer fazer, Ele fará. Você pensa que Deus fará tudo o que Ele planeja fazer, mesmo se você não fizer a sua parte? Você crê que as coisas acontecem desta forma? Não é assim, meus queridos irmãos e irmãs. Milhares de cidades ficarão sem igreja adventista até a volta de Jesus. Se você ou eu ou os laodiceanos não fizerem alguma coisa. Milhares de pessoas se perderão se você não orar, não tiver uma lista de oração, de intercessão.
Uma vez eu fui pastor de uma igreja onde o diretor dos jovens, esse diretor dos jovens, ele não acreditava na oração de intercessão. E ele falou para mim: pastor, eu não acredito na oração de intercessão. E eu então disse para ele: se você não acredita na oração de intercessão, então certamente você não ora pelas suas crianças, pela sua esposa, pela sua família, pelo seu lar. Ele disse: eu oro pela minha esposa, pelos meus filhos. E eu perguntei: por que você ora? Se você não acredita na intercessão. Se você acredita que as nossas orações não vão mudar nada, então não precisaria orar pela esposa e pelos filhos. Queridos, o fato é que as nossas orações mudam, sim, o curso da história. A sua oração pode mudar o curso da história de dezenas de pessoas. As suas orações, querido pai, querida mãe, os seus jejuns, eles mudam o curso da sua família. Famílias inteiras vão se salvar ou famílias inteiras vão se perder, dependendo das orações ou da não oração. Entenda, meu querido irmão, que no livro Eventos Finais, capítulo 20, na página 168, diz assim: quando o juiz celestial disser o bem-estar, servo bom e fiel, quando esse bem-estar for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido e, indicando sua mãe, dirão: ela me fez tudo quanto sou, mediante a graça de Deus. Foram os ensinos de minha mãe, foram os ensinos, as orações de minha mãe. Nós fomos abençoados quanto à salvação eterna pela oração de nossa mãe. Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. Se você pensar assim, se a mãe do pastor Samuel tivesse dedicado ele para ser pastor, ou não tivesse dedicado a criança para ser pastor, de qualquer forma ele seria pastor? Não, queridos, não teria sido assim. Foi o fato da minha mãe fazer um voto, falando: Senhor, eu estou entregando este menino para o Senhor. Ele se chamará Samuel e ele vai ser pastor. E à medida que eu fui crescendo, e ela dizendo: eu dei você para Jesus, eu dei você para Jesus. E eu dizia para ela: eu não quero ser pastor. O problema é seu, ela disse. Eu dei você para Jesus para ser pastor. E ela foi falando. Queridos, as orações, os apelos, as intercessões de uma mãe, de um pai, mudam o curso da história, o curso da vida de cada pessoa, assim como mudou o curso da minha vida. Queridos, não podemos pensar que se nós não fizermos, Deus fará através de outra pessoa. O que teria acontecido se Acã tivesse confessado o seu pecado? Se Acã tivesse confessado o seu pecado, será que mesmo assim ele teria morrido e toda a sua família? Creio que não. O que teria acontecido se Esther não tivesse orado e jejuado por 3 dias antes de ir falar com o rei Assuero? Será que teria acontecido de qualquer forma? Você pode pensar, Deus iria encontrar algum meio de salvar o seu povo, mesmo que Esther não tivesse jejuado 3 dias antes de falar com o rei Assuero. Deus faria qualquer coisa, mesmo se Esther não tivesse atuado, Deus atuaria. Você crê que é dessa forma que Deus age, independente da sua oração, independente do ser humano? Não, queridos. Deus é dependente dos seres humanos pelos quais Jesus morreu. Deus é dependente das nossas orações. Por isso Jesus disse: ore para que o Senhor da seara mande mais ceifeiros. Deus quer mandar ceifeiros, obreiros bíblicos. Deus quer mandar pessoas para dentro das casas para estudarem a Bíblia com famílias e convertê-las
mas alguém tem que orar, alguém tem que interceder. Meu querido irmão, não se iluda com a ideia de que o que tem que acontecer irá acontecer, porque há famílias inteiras que se perderão se os pais não jejuarem, se os pais não se humilharem, se os pais não confessarem, se não houver realmente comunhão com Deus. Muitas famílias vão se perder. A salvação dos nossos filhos depende de você. Lembre-se que Deus abençoa os filhos por amor aos pais. A Bíblia diz que Deus abençoou Isaac, não por amor a Isaac, mas por amor a Abraão. Deus abençoou a Jacó, não por amor a Jacó, mas por amor a Isaac. Deus abençoou José por amor a Jacó, e assim vai. Deus abençoa a sua filha, o seu filho, por amor a você. Se você quer a salvação do seu filho, você tem que se santificar. Você, pai, mãe, vocês têm que se santificar. Vocês precisam buscar íntima comunhão com Deus e orar e jejuar. Você agindo dessa forma, Deus abençoa o filho por amor ao pai. Meu querido irmão, oração da intercessão é poderosa. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, vamos ler então os versos 16 e 17. Tiago, capítulo 5 e os versos 16 e 17. Aqui diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Você crê nessa promessa? Confessem, orem, para que sejam curados. A cura física tem muito a ver com a cura espiritual. E aqui diz, ainda no verso 16, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. É assim que Deus age. Ele fica aguardando as suas orações. Elias orou e não choveu. Elias orou e choveu. Você ora e o seu filho se salva. Você não ora e o seu filho se perde. Tudo depende da oração. A oração é a forma como você entra em contato com Deus e você abre canais entre o céu e as pessoas por quem você está orando. Você abre canais para que o Espírito Santo cause impacto na vida dessas pessoas. A oração feita em nome de Jesus, que é um nome forte, corajoso, poderoso, santo e venerável, pode realmente mudar o curso da vida de qualquer pessoa. Eu li a história de George Miller. George Miller, ele tinha um ministério da oração. Humilhou-se diante de Deus, confessou os seus pecados e buscou viver na presença de Deus. As orações de George Miller construíram 5 grandes orfanatos. Presta atenção. As orações de George Miller construíram lá na Inglaterra 5 grandes orfanatos que abrigaram 2.000 crianças. Esses prédios ainda estão em pé até hoje em Bristol, Inglaterra, e estão sendo usados ainda hoje como escolas. Cada dia, as crianças que viviam nestes orfanatos, os professores, as enfermeiras eram completamente dependentes da providência divina em resposta às orações de George Miller. Ele nunca pedia ajuda financeira para ninguém. Ele não pedia para nenhuma empresa, nenhum empresário, nenhum banco. Unicamente ele pedia para Deus. E no período de 60 anos, milhões de dólares foram enviados para os orfanatos de George Miller. Suas orações também providenciaram ajuda para muitos missionários em terras estrangeiras e escolas cristãs.
As crianças, 2.000 crianças nesses orfanatos, nunca perderam uma só refeição. O maior tempo que eles tiveram que esperar por alimento foi de 30 minutos. O propósito número 1 de George Miller não era só cuidar das crianças, mas sim provar que Deus é fiel e que Ele ouve as nossas orações. Durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio pesado caiu sobre Bristol, mas o povo da cidade logo descobriu que os orfanatos de George Miller não eram atingidos pelas bombas. E as pessoas então corriam para os orfanatos porque sabiam que esses orfanatos não seriam atingidos pelas bombas. Você está percebendo que é importante a oração na vida dos filhos de Deus? A oração feita com humildade, com perseverança, confissão do pecado. Não largue tão rápido o braço do Senhor. O que teria sido se George Miller tivesse desistido de orar? Você teria coragem de dizer que se ele não tivesse orado, outros teriam orado e de qualquer forma os orfanatos teriam sido construídos? De qualquer forma, 2.000 crianças seriam salvas? Você teria coragem ainda de pensar que as coisas simplesmente acontecem? Será que as bombas que destruíram Bristol e não atingiram os orfanatos foi obra do acaso? Não, não foi obra do acaso. Foi resposta às orações. Alguém tem que estar orando e se humilhando e confessando para que as coisas aconteçam. Meu querido irmão, Deus está chamando você para um ministério de oração, oração de intercessão. Primeiramente pela sua família, porque eu não quero chegar no céu salvo sozinho. Eu quero ter a minha esposa, eu quero ter meus filhos, quero ter meus netos. Por isso dedico tempo para a oração e tempo para jejum semanal para a salvação daqueles que eu quero levar para o céu. E nós temos uma lista enorme de pessoas por quem intercedemos, uma lista de oração. Faça diferença na sua família, faça diferença na sua igreja, na empresa onde você trabalha. Seja um homem e uma mulher de oração. Não largue o braço poderoso do Senhor. Se o meu povo se humilhar, se confessar os seus pecados e orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus está colocando esta condição, meu querido irmão. E eu quero que, em nome de Jesus, você seja um homem e uma mulher de oração. Amém? Amém. Deixe-me orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor colocou na nossa mão uma ferramenta que abre as portas do céu, a oração, o ministério da oração. Abre canais entre o céu e qualquer pessoa que queremos salvar. Pai eterno, faze com que todos nós que estamos aqui exercitemos este ministério de oração de intercessão, mudando o curso da vida da nossa família e também das pessoas pelas quais estamos intercedendo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, sobre todos os que estão ouvindo, sobre todos os que estão respondendo ao teu apelo. Derrama sobre nós o teu Espírito, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor.